Quero convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus, abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11, até o versículo 16. Diz o seguinte: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Feche seus olhos, oremos. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui na tua casa, por termos o privilégio de poder estudar a tua palavra, Senhor, numa escola bíblica dominical. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê inteligência, ó Pai, para ter entendimento, e que a tua palavra não seja apenas uma palavra, Senhor, que chegue aos ouvidos, mas que possa modificar a nossa vida, a nossa história, a nossa mente, ó Pai, porque a tua palavra, ela veio para isso, Senhor, para transformar a nossa vida, para a nossa mente seja capaz de entender o que o Senhor quer para cada um de nós. E nós pedimos, Senhor, abençoa-nos. Nós repreendemos deste ambiente e de todos os ambientes, Senhor, que nos ouve neste momento, Senhor, todo espírito maligno de confusão, de distração, Senhor, para roubar a palavra da nossa, Senhor, mente. Eu te peço isso, ó Pai, e que o Senhor esteja, Senhor, trazendo a nossa mente cativa à tua mente. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se assentar? Nós vamos usar como base para o tema que nós vamos estudar nessa manhã, que é o amor próprio, esse texto de Gideão. Nós vamos trabalhar, claro, toda a palavra de Deus, mas entender que aqui nós vemos na vida de Gideão uma falta total de amor próprio. Nós vemos claramente aqui que ele não tinha amor próprio. Vamos entender o que é o amor próprio, né? E como deve ser ele na nossa vida. Nós, infelizmente, um tempo nós vivemos o cristianismo onde houve uma valorização da autonegação. A pessoa não podia ter prazeres, a pessoa não podia se vestir bem, a pessoa não podia ser rica, a pessoa não podia ter nada, posses, a pessoa não podia ser famosa, nada. Se você quisesse ser um cristão verdadeiro, genuíno, você tinha que ser um maltrapilho, alguém que dá tudo seu para as pessoas. Infelizmente, até a igreja primitiva, ela cometeu esse erro. Todo mundo acha lindo, né, quando nós lemos lá em Atos, né, a igreja primitiva pegando as pessoas, vendendo as suas posses e dando ali
aos pés dos apóstolos, e ali as pessoas iam gastando aquele dinheiro que era dado, e depois, mais na frente, nós vemos a igreja em Jerusalém, uma igreja pobre, que necessitava da ajuda de outras pessoas, porque eles não tinham mais nada, eles tinham doado todas as suas coisas, e aquilo fica como um conceito, mas um conceito errado. O conceito correto é: a doação é necessária, como nós falamos aqui, né? Nossos irmãos precisam de Bíblia, as crianças precisam de Bíblia, nós com tantas Bíblias aqui, tantas coisas, às vezes pessoas precisando de roupa, e a gente tem roupa no guarda-roupa, né? Que está sobrando roupas que você não usa mais de um ano. Se você não usa uma roupa mais de um ano, certamente você não vai usá-la mais, nunca mais na sua vida. E às vezes tem pessoas necessitadas, precisando de roupas. Então, esses conceitos, às vezes, que não vão do todo da Bíblia, e pegam determinados trechos da palavra de Deus, e tomam aquilo como, não, todos nós temos que fazer isso. Claro que não. Se eu vender, eu tenho uma empresa, eu vendo minha empresa e dou tudo para os pobres, como é que eu vou me sustentar e continuar sustentando missionários, ou trazendo dízimo para o sustento da casa do Senhor? Desde que seja com ordem, decência, desde que seja honestamente, desde que seja sem excessos no trabalho, que venha prejudicar a minha vida espiritual. Então, quando nós vemos a palavra de Deus é uma palavra de equilíbrio, sempre de equilíbrio na nossa vida. Você nunca vai ver um desequilíbrio na palavra de Deus. Jesus Cristo foi o homem mais equilibrado. Jesus Cristo não passou fome. Você não vê Jesus Cristo passando fome, só passou fome quando ele jejuou, porque ele quis jejuar para demonstrar para a gente que é necessário o jejum na nossa vida espiritual. Mas ele nunca, você vê, passando necessidades, etc. Ao ponto que quando ele vai para a cruz, os soldados queriam disputar a sua capa. Então era capa boa. Ninguém quer pegar uma capa de alguém que está toda suja, maltrapilho, não. Eles queriam disputar a capa, que era uma capa boa. Então, não, equilíbrio, né? Totalmente equilibrado. Você vê a vida de Jesus equilibrada. E nós, para entendermos o amor próprio, nós temos que entender aquilo que Jesus Cristo nos falou, né? De forma muito clara. E eu queria ler esse texto que está lá em Mateus 19, e eu queria que você estivesse abrindo também a sua Bíblia, Mateus 19, versículo 19. É importante a gente fixar isso aqui na nossa mente, né, para entender. Diz o seguinte, Jesus dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando ele pega o jovem rico, e ele começa a questionar, ele queria seguir Jesus Cristo começa a falar dos mandamentos, honra, e ele cita esse texto que está lá em Levítico. É um texto, Jesus Cristo pegou lá em Levítico. Quer dizer, lá no Antigo Testamento, Deus já tinha dado essa ordem, para amar o próximo como a si mesmo. Então, é importantíssimo nós entendermos que o amor ao próximo é um mandamento. É um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo, ele dá um resumo de toda a lei, baseado nisso. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, e amo o meu próximo como a mim mesmo. Se eu não quero que aconteça nada com o meu próximo, que eu não quero que aconteça comigo. Eu vou roubar do meu próximo? Eu gostaria que ele me roubasse? Não. Então,
Jesus Cristo, ele coloca de uma forma clara, acima da autonegação. É claro que o cristianismo exige que a gente renuncie a muita coisa, especialmente as coisas ligadas ao pecado. É renúncia, porque muitos prazeres são pecaminosos. Todo prazer é pecado? Não, claro que não. Deus nos deixou prazeres para nós usufruirmos. Mas quando nós abusamos, quando nós saímos da linha onde Deus nos colocou para nós termos o prazer, é porque certamente aquilo vai prejudicar alguém. Eu tive o prazer de sair do meu casamento e ter uma relação sexual com outra mulher. Eu estou prejudicando outra pessoa lá, porque eu vou machucar o coração da outra pessoa, da minha esposa, da outra pessoa, porque eu não vou ficar com aquela pessoa. Então, quando Deus coloca, é para o nosso bem, para o nosso relacionamento, para nós entendermos que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Se eu não sou capaz, por isso o tema da lição, amor próprio, se eu não sou capaz de me amar, como é que eu vou amar meu próximo? Se eu não me amo, como é que eu vou amar meu próximo? Não há possibilidade. Então nós temos que entender que o amor próprio, ele tem que existir. Você tem que se amar, você tem que se cuidar, você tem que olhar para a sua vida, você tem que ter um bem-estar, você tem que se alimentar decentemente, você tem que se vestir decentemente, você tem que se amar. Tem pessoas que, infelizmente, porque o tema, porque Jesus Cristo ama o teu próximo mesmo, porque tem gente que não se ama, e aí nunca será capaz de amar o próximo. Quem não se ama, não vai ser capaz de amar o próximo. E nós vamos ver algumas coisas aqui, onde o amor próprio, ele é reprovado. Ele é reprovado. Quando a pessoa se ama tanto, né? Vamos dizer assim, que Deus reprova. Primeiro, quando o indivíduo, ele almeja reconhecimento. A pessoa que ele quer ser reconhecido, ele ama o próximo, ele faz que ama o próximo para ser reconhecido. Vamos dar um exemplo aqui. Existem pessoas que elas fazem doações milionárias. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Eles fazem doações milionárias para sua própria fundação. Por quê? Porque eles vão ser reconhecidos por aquilo. Eles não fazem por amor ao próximo. Pode até amar um pouco o próximo. Não, eu amo as crianças lá da África, eu vou lá. Mas o pano de fundo é um amor próprio exagerado. Porque ele quer mais do que ajudar as pessoas, ser reconhecido, ser famoso. Ele quer receber os aplausos das pessoas. Então esse tipo de amor próprio, amor ao próximo, não tem fundamento nenhum. É uma pessoa que se ama mais do que o amor ao próximo. Então isso aí, a Bíblia sempre vai condenar esse tipo de coisa. Sempre vai condenar. E Jesus Cristo deixa muito claro nisso, né? Que a gente tem que, por exemplo, quando Jesus Cristo fala, quando você for levar a sua oferta lá no gasofilácio, você tem alguma coisa contra o teu irmão? Vá primeiro lá e conserta.
vai lá primeiro e conserta. Porque se a pessoa traz apenas para demonstrar que está trazendo, não tem sentido. Se ele faz uma oferta, nós estamos aí na campanha, se você está fazendo uma oferta apenas para mostrar que você fez e está falando para todo mundo, não tem valor nenhum para Deus. E isso não demonstra que você ama o próximo como a você mesmo. Você ama o próximo como a si mesmo quando você não faz para ter reconhecimento. É um pai que ama o seu filho e faz por ele não para ter o retorno, ter o reconhecimento. Não, eu fiz, vou receber de volta lá na frente. É alguém que ajuda uma pessoa, mas para que ele seja reconhecida. Não, faça porque você ama o próximo como a si mesmo. Não quero que aquele irmão passe necessidade, vou levar uma cesta para ele, porque eu não gostaria de passar uma necessidade desse tipo. Então, quando nós almejamos reconhecimento, não estou amando o meu próximo, eu me amo mais do que eu amo o meu próximo. Então, a Bíblia, ela ensina isso de forma muito clara. Quando eu estou controlado, equilibrado na minha vida de amor, eu amo a Deus sobre todas as coisas. E por amar a Deus e saber que Ele me amou de tal forma que deu seu Filho, eu me amo. Mas aquilo que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. Esse é o equilíbrio bíblico. Eu não faço por apenas eu quero ser reconhecido. Eu não faço apenas porque me falaram para fazer. Não, eu faço porque eu me coloco na posição daquela pessoa. E eu a amo. E deve ser dessa forma. Então, se eu quero reconhecimento, não tem sentido. Outra forma que o nosso amor próprio é reprovado, quando a pessoa não sabe fazer o bem. Você sabe pessoas que não sabem fazer o bem? E é uma ordem bíblica que nós devemos fazer o bem ao nosso próximo. E tem pessoas que elas não conseguem e nunca vão conseguir porque precisa de uma conversão genuína. Se você está no seu trabalho, na sua escola, onde for, na sua família, e você não sabe fazer o bem, é porque você não ama o seu próximo como a si mesmo. Você certamente, você não faz o bem para o outro, porque você só quer o bem para você. Então, se eu só faço o bem, só quero o bem para mim, não vai dar certo, biblicamente falando. O meu amor próprio, ele está deteriorado. Eu me amo, mas eu me amo mais do que eu amo o meu próximo, porque eu não sei fazer o bem. Eu quero que todo mundo faça o bem para mim, mas eu não consigo fazer o bem para as pessoas. O apóstolo Paulo chega a dizer, lá em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer eu não consigo. Ele está falando de um crente ali carnal. Ele fala no capítulo 6 do homem natural, o homem que não conhece a Deus, e faz mal, faz o que quer, faz coisas. O homem que se converte, mas ainda é muito carnal, no capítulo 7. E ele não consegue, o bem que ele gostaria de fazer, ele sabe o que ele deve fazer, o bem, mas ele não consegue. Por quê? Porque o amor próprio dele ainda é maior do que o amor ao próximo. O dia que ele equilibra
ele vai fazer o bem para as pessoas. Porque o bem que ele gostaria que fizesse para ele, ele faz para as outras pessoas. Então, o equilíbrio que a Bíblia, quando a gente vai lendo toda a Bíblia como um todo, é impressionante para nós entendermos esse amor próprio exagerado que faz mal para a gente, que desagrada a Deus, e esse amor próprio também que não existe na nossa vida, que faz mal para a gente, como estava fazendo ali para Gideão. Então, eu tenho que aprender a fazer o bem. Se você não faz o bem, se você não quer fazer o bem para as pessoas, aquilo que você gostaria que fizesse com você, então, o amor próprio está exagerado. E quando o indivíduo também é reprovado, ele é amante de si mesmo. Eu queria abrir com você 2 Timóteo, esse texto nós precisamos ler, 2 Timóteo, por favor, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Olha aqui, diz aqui, do indivíduo que é amante de si mesmo. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha como aqui em 2 Timóteo, Paulo descreve aqueles que são amantes de si mesmo. E é uma verdade. Olha aqui que diz egoístas, avarentos. São avarentos. Só pensam em si, egoístas, né? Eles, traidores, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Só pensam neles. Então esse amor próprio, onde as pessoas são amantes de si mesmo, né? Eles não entendem, porque a Bíblia diz que nós somos pó e vamos voltar a ser pó. Que os nossos dias são como uma sombra que passa. Eles se acham e esquecem que todos nós, se Jesus Cristo não voltar antes disso, nós vamos virar pó novamente. A nossa vida passa. Eu gosto muito, e eu cito muito esse texto de Davi, a oração de Davi na construção do templo, onde ele diz: quem sou eu? Quem é meu povo? Para que pudéssemos dar alguma coisa a Deus. Nós passamos como os nossos pais. Quando nós entendemos isso, nós equilibramos a nossa vida. Nós entendemos que nós somos iguais. Nós passamos a não fazer mais acepção de pessoas, porque todo mundo vai. O rico, pobre, branco, preto, qualquer um, o brasileiro, o japonês, todo mundo vai passar. E não adianta ser arrogante, e não adianta ser egoísta, e não adianta ser avarento. Guardar para quê? Para quem?
É claro que nós temos, a Bíblia nos dá equilíbrio até nisso, nós temos que guardar para o dia mal, se pudermos fazer uma poupancinha, mas a avareza, não usufruir daquilo que Deus nos dá. A Bíblia nos ensina isso, usufrui daquilo que Deus está te dando nessa terra, goza daquilo que Deus está te dando. Equilíbrio, amor próprio, mas amor pelos outros. Então, quando eu sou amante de mim mesmo, excessivamente, porque eu tenho que me amar, é claro, excessivamente, vai dar ruim, eu vou me tornar uma pessoa dessa, que Paulo, ele chama atenção para que nós não nos tornemos essas pessoas. Então, cuidado com aquilo que Deus reprova em relação ao amor próprio. O amor próprio, ele tem que existir, desde que ele não seja uma coisa que venha fazer com que afastemos da vida que Jesus Cristo nos chamou para nós sermos, né? E agora, como é que o amor próprio é tratado na Bíblia? Como que ele é tratado? É claro que a Bíblia nos exorta, lá em Efésios 5:29, porque ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Você aborrece a sua carne? Se você está aborrecendo a sua carne, se você não está cuidando de você mesmo, está errado. A Bíblia mostra aqui, de forma clara, ninguém aborreceu a sua carne, não pode aborrecer. Jesus Cristo veio para tratar mal a igreja? Não, ele veio para tratar bem a igreja. Ele veio em benefício da igreja. A igreja somos nós, não é isso aqui não, somos nós, cada um de nós. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para demonstrar o amor. O amor dele foi muito mais do que nós imaginávamos ou pensávamos, né? Foi excessivo, foi demais, né? 1 Timóteo 4,16 também diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo fala para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Fala da doutrina, mas fala, cuida de você, Timóteo. Paulo estava preocupado com a saúde dele. E quantas pessoas que por causa do trabalho acabam com a sua saúde? Trabalho excessivo, porque o trabalho é de Deus. Algumas pessoas falam que se eu descobrir quem inventou o trabalho, eu vou matar. Você vai matar Deus, porque Deus que inventou o trabalho. Botou o homem para cuidar lá no Éden, do jardim do Éden. Foi Deus que inventou o trabalho. O trabalho é bênção. O trabalho ele se torna ruim quando ele começa a destruir os nossos relacionamentos, a nossa vida espiritual, quando ele começa a acabar com a nossa saúde, porque nós não cuidamos dos horários, dos regramentos, daquilo que nós podemos e não podemos fazer, da nossa própria capacidade. Tem pessoas que conseguem trabalhar 10 horas, outro 8, outro 6, então cada um tem que ir de acordo com a sua capacidade, que não vai prejudicar a sua saúde. Então, não vai tentar acompanhar alguém que tem um físico diferente, que é diferente. Tem pessoas que têm uma capacidade de labor maior do que o outro. Então, a gente tem que cuidar da nossa, cada um cuidar de si, né? Então, cuida de ti mesmo. Então, a palavra de Deus, ela nos exorta a cuidar de nós mesmos. Jesus Cristo, ele fala no Sermão do Monte sobre nossos relacionamentos, que ajuda a gente a cuidar até o amor próprio. Ele fala da nossa ansiedade em relação às coisas do mundo. Não fica ansioso com o dia de amanhã, passa cada dia seu mal. Olha os pássaros, Deus sustenta. Olha as flores, como elas estão vestidas, é Deus que vestiu. Então Jesus Cristo vem trazendo equilíbrio e mostrando que nós temos que cuidar da nossa vida. Tem que ter amor
próprio, cuidar da nossa vida. Então a Bíblia, ela é cheia de textos mostrando do cuidado que nós temos que ter. Agora, alguns conceitos são primordiais. O amor próprio é a base do amor ao próximo. Se você não ama a si mesmo, não vai conseguir jamais amar o seu próximo. Se você não cuida de você, como é que você vai cuidar dos outros? Quando você viaja de avião, vem as instruções lá. E uma das instruções eu acho muito interessante, e a gente às vezes vê no filme acontecendo o contrário, né? Fala, quando houver uma despressurização, vão cair as máscaras, aí o que é que você tem que fazer? Primeiro coloque em você, para depois você colocar na pessoa que está do seu lado, às vezes uma pessoa mais idosa, uma criança, etc. Se você inverter a coisa, pode se dar mal. Por quê? Porque você pode ficar sem ar depois, sem oxigênio, e não ser capaz nem de cuidar daquela pessoa, nem de você. Então, se você não se cuida, é a mesma coisa. Primeiro eu tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, da minha vida, do meu físico, da minha saúde, da minha higiene. Sim, vou cuidar, estou bem cuidado, mas vou cuidar também dos meus, do próximo, do meu próximo, não é? Tem algumas pessoas que são egoístas, marido que se veste impecável e deixa a mulher lá sem vestir bem, ou os filhos sem vestir bem. Ama você primeiro, cuida, é a base do amor ao próximo. Por isso que Jesus Cristo falou. Isso eu estou dando exemplos físicos, mas muito mais que isso, são aqueles exemplos do cuidado. Não vou mentir, porque eu não quero que minta para mim. Eu não vou roubar, porque eu não quero que roube de mim. Eu não vou adulterar, porque eu não quero que passar por uma situação dessa. Então o amor começa primeiro eu cuidar de mim, para cuidar do meu próximo, né? Outra coisa que a Bíblia fala, que o amor, ele é mais do que um sentimento. Ele é muito mais que um sentimento. Ele são atitudes. Da mesma forma que Paulo chama a atenção que nós não devemos ser egoístas, aqui para Timóteo, avarentos, ele fala lá, o amor é paciente, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não se irrita com facilidade, o amor ele nunca vai acabar. O amor, eles são atitudes. São atitudes. Não adianta eu falar que eu amo o meu próximo, mas as minhas atitudes não demonstram isso. As minhas atitudes são egoístas. As minhas atitudes são de gente que não tem afeição por ninguém. Como é que eu digo que eu amo? E aqui Paulo fala, desafeiçoados. Se eu não tenho afeição por ninguém, que eu amo, mas não faço um carinho, não dou um abraço, não dou um beijo, não dou um aperto de mão, não dou uma palavra de incentivo. Quem ama, agora a pessoa que ela não se ama, ela não é capaz de fazer isso, que ela pensa que todo mundo tem que fazer com ela, mas ela não é capaz de demonstrar o amor através das suas atitudes. Então eu preciso demonstrar através das minhas atitudes. E o amor também, ele implica em autoaceitação, o amor próprio.
A Bíblia mostra isso de forma clara, né? Aqui no texto de Gideão aqui, nós vemos claramente Gideão, primeira coisa que ele fala é o seguinte: ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. E antes disso ele fala com o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele falou: eu não sou varão valoroso, não. Eu não sou varão valoroso. Então, a autoaceitação, as pessoas que se acham sempre incapazes, sempre não dou conta, não sou capaz, eu sou feio, ele sempre se coloca para baixo. Eu nasci com esse problema. E às vezes tem pessoas que dão show. Esses dias eu estava assistindo alguns jogos e estava vendo na natação uma pessoa sem braço, sem perna, praticamente, e antes de entrar na água, ele vibrando com o público, dançando com o público, e caindo na água e ganhando a medalha. Por quê? Porque se aceitou como é. Essas são as minhas limitações. Mas Deus me deu outras capacitações. Nem todos nós somos iguais, nem todos nós temos as mesmas capacitações, nem todos vamos fazer as mesmas coisas, mas Deus nos criou, cada um com a forminha e jogou fora. Você é especial para Deus, da forma que você foi criado. Deus te ama, Deus tem propósito na sua vida, Deus pode usar aquilo que para você é um defeito, é uma dificuldade, para a honra e glória do nome dEle. Você pode demonstrar, através da certeza da salvação em Cristo Jesus, que você é amado por Deus para as outras pessoas. E elas vão ver a diferença. Deus me ama. Deus mandou seu único filho. Quem tem o Espírito Santo na sua vida é uma pessoa diferente. Deveria ser uma pessoa diferente. Não ficar reclamando do que ela é, do que ela tem, mas pelo contrário, agradecer a Deus pelo que é, pelo que tem. Às vezes a gente não vê, como é o caso de Gideão. Gideão, o povo de Israel, eles eram atacados pelos midianitas, por quê? Porque eles se afastaram de Deus. Eles se afastaram de Deus. E de repente Deus chega e fala com ele: ô varão valoroso. Ele: eu sou varão valoroso? Só não, estou aqui escondido, escondendo. Mas Deus, mas o Senhor fez com que os midianitas atacassem o seu povo. Ele começa a se igualar a todo mundo, o povo infiel. E às vezes a gente vai na mesma coisa, o mundo está um caos pela infidelidade, mas espera aí, eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus. Olha o que Jesus Cristo fez por mim. Ele me aceitou da forma que eu sou, com as minhas incapacidades, com as minhas dificuldades. E quem aperfeiçoa-nos é o Espírito Santo. Quem trabalha na nossa vida é o Espírito Santo. Então nós temos que entender que quando Jesus Cristo
Ele fala: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amar, não vou nunca conseguir amar meu próximo, nunca vou conseguir fazer o bem para o meu próximo, porque eu não me resolvi ainda. Como é que eu vou ajudar o outro? Eu preciso me resolver primeiro. Eu preciso entender que eu tenho defeitos, mas eu tenho qualidades. Eu preciso entender que os meus defeitos, eles podem ser aperfeiçoados pelo Espírito Santo. As minhas incapacidades, o Espírito Santo pode me capacitar. Quando nós olhamos para determinadas pessoas, a gente nunca imagina, às vezes ela está à frente, nunca imagina que ele foi um dia uma pessoa tímida. Mas ela entregou a vida dela ao Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhou, não é que mudou, o temperamento era o mesmo, mas ela foi aperfeiçoada pelo Espírito Santo, capacitada pelo Espírito Santo. Olha que nós temos dentro de nós. Nós somos um povo de Deus, nós somos um povo diferente. Que me desculpe os outros que não têm Jesus, mas nós somos de Jesus. Jesus Cristo pagou um alto preço, então eu sou especial, mas não sou especial apenas para mostrar que eu sou especial. Eu sou especial para servir o meu próximo, para fazer o bem ao meu próximo. Deus me salvou não para ser apenas uma pessoa que Ele capacitou. Ele me salvou para que eu fosse alguém que ajudasse o meu próximo, que se importasse com o meu próximo, que amasse o meu próximo. Senão não teria sentido. E nós só vamos chegar na plenitude do amor próprio. Eu me amo. Eu sei que sou importante para Deus. Eu sei que Jesus Cristo morreu por mim naquela cruz do Calvário. Se eu também amar o meu próximo, eu quero que o meu próximo se salve. Eu não quero que ele vá para o inferno, por isso eu vou orar por ele. Eu vou testemunhar a ele. Eu vou demonstrar o meu amor para ele. Sabe por que Jesus Cristo atraía tanta gente? Porque ele fazia o bem. Ele falava sempre a verdade. Em amor, mas falava a verdade. Ele era um incentivador das pessoas. Ele era um restaurador de almas. Ele continua sendo, né? Ele continua sendo. E ele fez toda a diferença na humanidade. Eles tentaram acabar com as Bíblias, tentaram matar os cristãos, tentaram destruir, mas ninguém é tão conhecido nessa terra quanto Jesus. Porque ele ensinou que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Deu exemplo de tudo. A única hora que ele não demonstrou amor a ele como ao próximo foi na cruz, porque ele demonstrou muito mais amor ao próximo do que a ele mesmo, porque precisava que o Cordeiro de Deus morresse, derramasse o seu sangue, para que nós fôssemos remidos, salvos em Cristo Jesus. Foi o único momento, o resto foi equilíbrio. Ele amava, cuidava,
dos outros. Mas quantas vezes ele falou: vou ali descansar, porque ele estava cansado. Que ele estava dando exemplo para a gente. Tem hora que a gente precisa descansar, é férias, é descanso, é lazer, é cuidar da saúde, é cuidar da higiene. Então, amor próprio, nós precisamos ter. E a plenitude é quando eu começo a igualar isso aí. Eu amo o meu próximo também, eu gosto de mim, mas eu gosto do meu próximo. Quando eu não me importo com o meu próximo, eu estou nessa linhagem aqui de egoísta, avarento, desafeiçoado, arrogante, que só pensa em si. Se vai me trazer algum benefício, eu faço bem. Não vai me trazer nenhum benefício, fica por isso mesmo, não faço bem. Então a palavra de Deus, ela nos mostra aqui o equilíbrio. E Gideão, ele se achava pior dos piores. Quando Deus fala com ele: não, é você mesmo, vai na tua força, Gideão. Ele fala: mas minha família é a mais pobre. E é assim que a gente às vezes dá desculpa para não ajudar os outros, para não fazer a obra de Deus. Nosso amor próprio: não, eu não sou capaz, eu não posso. Mas aquilo que Deus colocar na sua mão, faça o bem, faça com amor, faça com dedicação. Tem coisas que vão passar. Ninguém imagina que um dia eu toquei violão, guitarra aqui na frente, dirigindo, né, louvor. Chegou alguém melhor do que eu, passei a bola para ele. Fui fazer outras coisas que Deus colocou na minha mão. Mas, naquele momento, quando não tinha, e Deus me chamou para aquilo, fiz com amor e com dedicação. Porque eu pensava no meu próximo. Estava pensando ali no meu próximo. E é assim que a gente tem que ser. Aquilo que Deus coloca na sua mão, faça para o bem do seu próximo, em nome de Jesus. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. É um tema muito difícil de falar, de tratar, com amor próprio. Porque às vezes a gente pode ficar lá no alto. Lá no alto. Não, vou cuidar de mim. Eu tenho que cuidar de mim. A minha vida. Os meus prazeres. O meu bem. Às vezes a gente está lá no alto. E às vezes a gente está lá embaixo. Não sou capaz. Não posso. Sou feio. Não tenho essa capacitação. Não vou conseguir. O outro é mais inteligente, o outro é mais capaz. Lá embaixo. E Jesus Cristo veio. E a palavra de Deus nos mostra que nós temos que estar aqui, ó, no meio. Não para ter reconhecimento, mas me amar. Porque eu quero o mesmo para o meu próximo. Aquilo que eu quero para mim, eu quero para ele. Eu fui salvo, eu quero a salvação. Eu sou alimentado, eu quero que ele se alimente. Eu tenho uma moradia, eu quero que ele tenha uma moradia. Eu quero o bem dele. Esse equilíbrio é que faz
com que a nossa vida seja equilibrada. Estejamos no centro da vontade de Deus. Nem como Paulo chama a atenção lá em Timóteo, egoísta, avarento, nem de forma nenhuma onde eu não me ame, autonegação, eu não posso ter nada, eu não sou nada, eu não consigo nada. Não, equilíbrio. E Deus te chama para o equilíbrio, para você se amar, mas não apenas para se amar, mas para amar o próximo. Eu queria que você fechasse seus olhos, pensasse sobre isso. Nós vamos orar, pedindo a Deus esse equilíbrio que a Bíblia nos mostra de forma tão clara, e que é o desejo de Deus para cada um de nós. Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, porque a Tua palavra traz equilíbrio para a nossa vida. O Senhor nos ordena, ó Pai, isso é uma ordem, que nós devemos amar o Senhor sobre todas as coisas. E depois disso, Senhor, nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, não mais nem menos, ó Pai, como a nós mesmos. Assim como nós cuidamos de nós, ó Pai, possamos cuidar do nosso próximo. Assim, Senhor, como amamos a nossa vida, possamos ajudar o nosso próximo a ter uma vida também boa, Pai. Assim como o Senhor ensina na Tua palavra, Senhor, possamos ensinar o nosso próximo para que ele tenha equilíbrio. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda autoestima baixa da nossa vida, tudo que tem nos impedido de nos amar, ó Pai, porque quando nós não nos amamos, nós nunca seremos capazes de amar o nosso próximo, ó Pai. Por isso, Pai, tudo começa com nós nos amarmos, não para sermos reconhecidos, não para termos fama, mas para que nos sintamos bem, para que a nossa vida seja equilibrada, e assim possamos fazer o bem àquele que está ao nosso lado. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos tudo que Satanás plantou na nossa vida, às vezes lá na infância, Deus, para dizer que nós nunca seríamos capazes, que nós éramos um idiota, que nós éramos feios, que nós não teríamos sucesso na vida. Nós repreendemos essas palavras malignas que foram plantadas não pela carne e sangue, ó Pai, mas por Satanás, para que nós não fôssemos pessoas equilibradas e sentíssemos, ó Pai, que o Senhor nos ama, que o Senhor tem propósito na nossa vida, que o Senhor tem um plano especial, plano de paz, de bem, de um futuro próximo, Senhor, de vida, Senhor, onde nós vamos nos regozijar no Senhor, ó Pai. Ó Deus, faça isso na vida do Teu povo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Dai-nos o equilíbrio que nós necessitamos, leva-nos, ó Pai, para os nossos lares, e que nós possamos implantar isso, começar na nossa casa, amando o nosso mais próximo, que são os nossos familiares, mas possamos implantar isso na nossa igreja, e possamos implantar isso no nosso trabalho, e possamos plantar essa semente por onde nós andarmos, ó Pai, de fazer o bem, porque nós temos o bem na nossa vida, nós nos amamos e queremos amar aquele que está ao nosso lado. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que traz tanto equilíbrio, ó Deus, e possamos entender, assim como Gideão foi um varão valoroso, quando ele entendeu que o Senhor podia usá-lo, ele foi um varão valoroso, que venceu com um exército tão pequeno, de 300 homens, um grande exército. Nós também, Senhor, vamos vencer, porque maior é aquele que está conosco, do que aquele que está no mundo, ó Pai, e quem nos dá a vitória
é o nosso Deus. Quem nos vai à nossa frente é o nosso Deus. Quem nos capacita é o nosso Deus. Senhor, o Senhor não nos dá um espírito de covardia, mas de ousadia para avançarmos na nossa vida. E nós te agradecemos, ó Pai. Faz da nossa vida uma vida de varão e varoa valorosa, ó Pai, na tua presença, ó Deus. E nós te agradecemos porque o Senhor tem um plano e um propósito em cada um de nós. Usa-nos, ó Pai, ó Deus, e que possamos nos sentir, Senhor, equilibrados, amando a nós mesmos e amando ao nosso próximo, ó Pai. E eu te agradeço pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém.